Como ser a igreja do Deus vivo? Existe uma igreja verdadeira? Como eu posso fazer parte desta igreja? A igreja está em uma batalha espiritual? Quais são as armas que tenho disponível para vencer e para pelejar nesta guerra? São assuntos como esse que nós iremos tratar na nossa aula de hoje. E eu quero convidar você para nos acompanhar aqui no nosso canal. Nós já estamos chegando aí na penúltima aula, a 12ª aula desse trimestre, e tem por tema Sendo a Igreja do Deus Vivo. E nós vamos explorar esse tema aqui com você, estudar junto, e eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, então se inscreve aí, dá o joinha, deixa sua inscrição e ativa o sininho para que assim você possa receber os nossos vídeos em primeira mão e venha ser abençoado para a glória do nome do Senhor, tá bom? Então, vem com a gente e vamos mergulhar nesse tema de hoje. Como eu bem disse a você, essa é a nossa penúltima aula, já chegando ao finalzinho desse trimestre, mas não para por aí, tá? Nós iremos dar continuidade no próximo trimestre com nova revista e você deve estar aqui no nosso canal nos acompanhando. Aqui no canal fica a playlist também desse trimestre. Você pode rever qualquer momento os temas que foram tratados aqui durante esses 3 meses e você pode ir lá rever, estudar novamente, compartilhar com alguém. Faça isso e você vai estar nos ajudando. A nossa revista, ela tem uma verdade prática e a verdade prática desta aula de hoje é: a noiva de Cristo não pode ser mundana. A noiva de Cristo ela não pode estar vivendo sob os costumes do mundo, né? Pois ela é o que? A guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então nós pretendemos, a partir desta verdade prática, alcançar alguns objetivos com você. Eu quero que você entenda ao final desta aula, esse é um dos nossos objetivos, de qual é a natureza da Igreja de Deus, né? Qual é a sua identidade, o que identifica, né, a Igreja de Deus. E também temos como objetivo enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. Como se dá esse relacionamento, como ele é efetivado no dia a dia da igreja. E por último, nós temos como objetivo enumerar para você quais são as armas disponíveis para a igreja, que a igreja pode utilizar para as batalhas espirituais que nós estamos vivendo nesses dias tão conturbados, onde os alicerces da palavra de Deus estão sendo ameaçados por uma ideologia que vem para tentar atrapalhar e confundir a mente do povo de Deus. A palavra-chave de hoje é a palavra igreja, né, ou eclésia, os chamados para fora. É interessante você ter uma definição na sua mente, no seu coração, na hora de passar para o aluno, na hora de passar para as pessoas. O que você quer dizer com a palavra igreja? Porque a igreja ela tem tanto o seu significado, né, a sua importância visível, como a igreja invisível. Esses termos talvez você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai encontrar a partir do estudo da eclesiologia ou estudo da igreja. É importante isso para você definir, para que o aluno não faça confusão na hora que for discutir assuntos de uma igreja local e assuntos de uma igreja universal ou da igreja invisível. A igreja local ou a igreja visível, como assim falamos, se trata da denominação da qual nós fazemos parte, né? Você faz parte de uma denominação, de uma instituição que tem um nome aí, uma placa, que tem um CNPJ, está organizado de forma local, de forma denominacional, de forma convencional. Esta é a igreja visível, é aquilo que você vê e ela está repleta de cultura, de costumes, de hábitos, de comportamento e ela tem, né, suas normas de funcionamento. Mas quando falamos de igreja invisível, estamos falando de todos os membros, né, de todas as pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertence a Ele, conforme a declaração de Stellan Orton. Então é bom que você saiba disso. A igreja invisível ela é composta por todos os salvos, em todos os lugares, em todas as denominações. Pessoas que se entregaram a Cristo mediante a obra salvífica e hoje estão firmes na presença do Senhor, foram salvas, foram transformadas pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso independe da placa, da instituição. É bom que você defina isso
para que você possa compreender de que igreja nós vamos estar discutindo ou falando aqui na nossa aula de hoje. Dito isto, vamos ao nosso primeiro ponto para que você compreenda, né, a importância daquilo que vamos tratar com você. Antes aqui eu deixo um trecho da Bíblia de Estudo Pentecostal que diz assim: a igreja ela deve ser o fundamento da verdade do Evangelho. Ela sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo e pelos apóstolos. Ela recebeu esta verdade para obedecê-la, escondê-la no coração, proclamá-la como a palavra da vida, defendê-la e demonstrar seu poder no Espírito Santo. Então esta é uma declaração da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos ao nosso primeiro ponto. O nosso primeiro ponto de hoje fala sobre a natureza da Igreja do Deus vivo. Qual é esta natureza? Ou seja, como a igreja ela é representada aqui na Terra. Qual é a sua essência como igreja? E aí nós temos a divisão em alguns pontos para que você possa compreender. Primeiro, a igreja ela é a casa do Deus vivo. Veja que em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15 diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A expressão aqui, casa de Deus, ela é emprestada do Antigo Testamento. Veja que lá no Antigo Testamento, nós temos em 1 Reis, capítulo 3, verso 1, parte B, diz que até que se acabe de edificar a sua casa, a casa do Senhor. Veja que em 1 Crônicas, capítulo 22, verso de número 11, diz: agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera e edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. Então veja que aqui a expressão, né, casa do Senhor, casa de Deus, é uma expressão que ela já vem sendo usada desde o Antigo Testamento e ela passa a ser usada no Novo Testamento. Porém, já no Novo Testamento, ela agora não tem mais a ideia do tijolo, do concreto, né, da casa física, aonde se resume a ideia do templo, né, a ideia ali do lugar onde se manifestava a glória de Deus no Antigo Testamento. Agora, o texto diz que é a igreja do Deus vivo, ou seja, inclui o conjunto de membros da igreja. Todos os membros de forma coletiva, de forma congregacional, se reunindo através do nome do Senhor, é que representa esta igreja. Paulo ainda, por exemplo, usa o termo como domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 10, ele diz: façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Efésios 2,19, ele diz, né, que nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 27, ele diz que nós somos corpo de Cristo e seus membros em particular. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então veja você, em todos os versículos que eu acabei de ler, foram 4 versículos, a expressão sempre vai estar no plural. Veja, né? Aos domésticos da fé, vós sois estrangeiros, né? Nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Vós sois o corpo de Cristo. E veja também a expressão quando diz vós sois o templo de Deus. Então veja que em todas as passagens bíblicas vai aparecer sempre a ideia de coletividade, nunca singular. Então veja que a igreja ela é composta por vários membros. Então os membros é que compõem a igreja. Hoje há algumas pessoas que são defensores da teologia ou da ideia dos desigrejados. São pessoas que, na maioria das vezes, se revoltaram contra uma denominação, contra um pastor, encontraram erros ali naquela instituição e, ao sair daquela instituição, se decepcionaram com lideranças, igreja, a política daquela igreja, a gestão daquela igreja, e agora passam a combater a própria igreja. Combater não só aquela denominação, mas passam a combater
a igreja do Senhor Jesus. Veja que a igreja, nos primeiros séculos, ela nem era identificada por um título, né, por um nome de uma denominação. Mais tarde, com as divisões por causa de questões doutrinárias que foi se formando em torno do monopólio de alguns quererem dominar a igreja, outros quererem implantar doutrinas, mensagens ali, pregações, ensinos errados, né, fora das escrituras, e alguns, por protestar, eram perseguidos e acabavam saindo e foram se tornando segmentos que anteriormente nem se ligava muito ao nome de uma denominação, era mais conhecidos mais como movimentos, né, como os puritanos, como os calvinistas, os arminianos, os luteranos. Então eram tomados por este nome porque eram pessoas que divergiam doutrinariamente. Depois vem toda a história das denominações aí afora que você pode pesquisar, estudar em uma outra oportunidade. Contanto que as pessoas, por combater alguma denominação que se desviou de alguma forma, de algum princípio, deixou de cumprir alguma norma, ele começa a combater a existência da própria igreja, né? A eclésia, a igreja do Senhor, esta igreja invisível, que está além da denominação. Denominação pode falir, denominação pode deixar de existir, mas a igreja do Senhor, ela é a igreja do Deus vivo. Quantas catedrais, quantas igrejas existiram em séculos passados, né, onde pregou-se os maiores pregadores. Essas denominações, às vezes, estão de portas fechadas, viraram museus, mas a igreja ela continua viva. Ela independe de um título, de uma placa, porque a igreja é a composição de todos os membros salvos e reconciliados em Cristo. Então não existe vida fora do corpo. Não existe um templo que é feito de apenas uma lajota, de apenas um bloco. Ele é composição de vários blocos, de várias pedras para compor esse templo, para compor esta casa onde Deus habita. E é aí que é a ideia da unidade, de corpo, de templo, de casa, de tabernáculo, de família, os domésticos da fé, é a unidade. E aí nós damos um passo mais adiante, ele diz que nós somos a casa do Deus vivo. Quando Paulo está enfatizando esta ideia do Deus vivo, ele está colocando justamente em contrastes com os ídolos mortos, os ídolos que não têm vida e nem dão vida, não têm vida própria. Eles não conseguem fazer nada pelas pessoas. E a verdade é tão fundamentada do que Paulo está tentando passar para a igreja, que em outras passagens, como 1 Coríntios capítulo 8, verso de número 4, ele diz assim: assim, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e não há outro Deus senão um só. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16, ele diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ainda em Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, quando Paulo diz que a igreja ela é a casa do Deus vivo, ela não é a casa dos ídolos, de um Deus morto, de um Deus inativo, de um Deus que não tem a capacidade de se relacionar com os seus servos. É do Deus vivo, este Deus que se relaciona, que fala, que se comunica, que revela-se aos seus filhos por meio da sua palavra. Deus é um ser pessoal, distinto da criação, e que se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Veja isso quando nós lemos Daniel, capítulo 4, verso 25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 anos ou 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Então Deus é quem governa o mundo. Deus é quem está atuando e governando a história da humanidade.
Em Atos capítulo 17, verso 24, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita neste templo que é formado por cada membro, por cada pessoa que está se relacionando com o seu Filho Jesus Cristo por meio da sua palavra. Então o templo, fisicamente falando, construído de lajota, cimento, reboco, aí essas paredes que você congrega, é apenas um lugar para você congregar, para você se reunir com os demais membros, para você receber a ministração da palavra, a orientação do seu pastor, para você ter comunhão com o Espírito Santo. É com você que ele tem comunhão, é com você que ele se relaciona. Então é este Deus que se revela aos seus filhos e se manifesta que nós precisamos estar de acordo, vivendo de acordo com a sua palavra. No segundo ponto, ainda falando sobre a natureza da igreja, é interessante lembrar que a igreja ela é coluna da verdade. A igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. A igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Veja isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 13 a 14, que diz assim: conserva o modelo das sãs palavras de que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então veja que Paulo está falando que nós somos o quê? Coluna e a firmeza da verdade. Só que qual verdade? A minha verdade? A verdade dos homens ou a verdade do Evangelho? A verdade das Escrituras, a verdade da palavra de Deus. Então é isso que é bom que você entenda aqui. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e as suas imutáveis doutrinas. Deu para entender? Então não é qualquer verdade, é a verdade das Escrituras, a verdade da palavra de Deus. Então veja, por exemplo, o que diz Gálatas capítulo 2, verso 5, para que a verdade do Evangelho permaneça em vós. Veja Efésios capítulo 1, verso 13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Colossenses capítulo 1, verso 5. Diz assim: antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Então, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do evangelho. E como é que a gente faz isso? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a igreja precisa propagar, testemunhar esta verdade, testemunhar esta palavra, testemunhar a graça de Cristo aos homens, às pessoas, anunciar às pessoas, defender esta verdade por meio da pregação, do ensino, de divulgação da mensagem, propagação da palavra, apologia do evangelho, para que nós possamos fazer ele ser conhecido aos homens. Veja, por exemplo, João, capítulo 18, verso 37. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Veja, por exemplo, Judas, capítulo 1, verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então é um dever da igreja propagar, pregar, ministrar o evangelho de Cristo, esta verdade. É por isso que nós somos chamados de coluna e firmeza da verdade. Os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e as suas heresias. Porque quando o líder ele sofre com a sua reputação, ele não tem uma vida irrepreensível, ele é repreensível, então ele acaba
não tendo autoridade para defender essa verdade, para defender esse evangelho. Então veja aqui Paulo ensinando a Timóteo, no capítulo 3, verso de número 2, verso de número 3, verso de número 7, verso 10 e verso 13 diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo, e também e estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma posição, uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então veja que o apóstolo está mostrando que a igreja precisa viver a verdade autêntica através dos seus líderes, viver aquilo que prega, para que eles tenham autoridade para falar e para ensinar a igreja. Mateus Henry, ele diz assim: é a igreja que anuncia as escrituras e a doutrina de Cristo como a coluna a qual uma proclamação é afixada. Então a gente precisa, como coluna, de fato, ser o sustentáculo, né, desse grande prédio aí, dessa grande estrutura que é toda a pregação do evangelho. Então nós somos a coluna. E uma coluna, se ela estiver danificada, fragilizada, se ela não for bem feita, bem alicerçada, ela vai fazer todo o prédio, toda a estrutura vir abaixo. E como igreja, a gente precisa ser coluna e firmeza da verdade. No nosso terceiro subponto, falando ainda sobre a natureza da igreja, nós temos aqui o mistério da piedade. A verdade do evangelho ela é personificada na pessoa de Cristo. João capítulo 14, verso de número 6 diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. É bom que a gente lembre que a palavra mistério aqui sinaliza que é a verdade do evangelho, ela foi revelada aos santos. E é bom que você lembre que no Novo Testamento, sempre que aparecer aí essa palavra mistério, né, não é ministério, né, misterioso, não é mistério, né, que é o grande mistério aí, identifica alguma realidade que estava escondida no passado, escondida lá no Velho Testamento, em outras épocas, quando os profetas não compreenderam, e ela foi agora dada a revelar-se no Novo Testamento. O casamento, por exemplo, é um reflexo que Paulo usa na carta aos Efésios para comparar a unidade da igreja, como a igreja se une com Cristo. Então a igreja é comparada ali como a noiva do Cordeiro, né, como a esposa, e Cristo como o esposo da igreja, e fala que grande é esse mistério. Esse mistério é tão profundo que o próprio apóstolo, escrevendo aos Efésios, fala sobre como em Cristo consegue haver unidade entre gentios, né, judeus e a igreja do Senhor. Como consegue conciliar, trazer essas pessoas para se tornar a igreja? Como é que em Cristo se consegue haver essa conexão, essa unidade através da igreja, onde une todos os povos, raças, línguas, nações, somente em Cristo. Como é que isso iria acontecer? No Antigo Testamento era um mistério. Mas no Novo Testamento isso é revelado, que a partir de Cristo esse mistério é revelado. Então precisamos compreender também aqui a palavra piedade, pois ela retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Só que as palavras piedade, piedoso, né, piedosamente, são encontradas mais de 40 vezes no Novo Testamento. E elas são mal entendidas, muito mal entendidas. A nossa palavra, por exemplo, piedade, ela vem do latim e ela tem dois sentidos. E aí é que está o detalhe. Primeiro, o primeiro sentido da palavra piedade: amor e respeito às coisas religiosas, religiosidade e devoção. Esse é o primeiro significado da palavra. Segundo significado: pena dos males alheios, compaixão, dó, comiseração, misericórdia. Então, quando você tem piedade de alguém, né? Quando você tem piedade de alguém, ali está falando de você tem pena nos males alheios,
você sente pena daquela pessoa, você tem piedade pelo estado que aquela pessoa se encontra. Mas existe outra questão, é quando a gente vive uma vida piedosa, quando nós vivemos uma vida na piedade cristã. Aí o Senhor disse assim, quem quiser viver uma vida piedosa no mundo terá muitas aflições. Então aquela piedade ali não está falando de misericórdia, ali está falando que quem quer viver uma vida de respeito às coisas religiosas terá muitas aflições. Então é bom que você entenda esse mistério da piedade. O evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento. Por exemplo, Cristo se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo e recebido acima na glória. Então esse mistério da piedade é o conjunto das doutrinas elementares do cristianismo, que está destinado a nós, esses mistérios que antes eram ocultos no Velho Testamento, mas hoje são revelados para que nós possamos, viver esse mistério, viver esta palavra, e assim a gente pode desfrutar da graça de Cristo. E resumindo aqui esse primeiro ponto, a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do Evangelho. Vamos ao nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto fala sobre Cristo e o relacionamento com a igreja. Como é que acontece esse relacionamento de Cristo com a igreja? Primeiro, através da santificação e da pureza. Esse é o nosso primeiro subponto. Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ou seja, a palavra, o evangelho, o que a Bíblia nos ensina, é o que vai nos santificar. Nos santifica por meio da lavagem da água ou da purificação que é feita por meio da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela vai tirando de nós todo o pecado, toda a prática mundana, anticristã. E quando falamos de mundanismo, não entenda só como usos e costumes, roupas, vai muito além que isso. Práticas, hábitos, linguagem, fala, forma de pensar, de agir nos negócios, na vida, nos relacionamentos. Tudo está envolvido a ideia de mundanismo, e às vezes a gente deixa passar de forma sutil, achando que não está afetando a nossa vida, e está afetando. Então santificação e pureza é algo feito pela palavra de Deus, que Cristo nos reservou essa palavra para nos purificar, para que assim nós possamos ter um relacionamento com Ele. Veja que o próprio apóstolo, João, vai dizer que quem ama o mundo, o amor do Pai não está dele. Tiago vai dizer que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não há relacionamento se não houver santificação. Na regeneração, Cristo faz o quê? Nos purifica do pecado. E é o que alguns têm sido, mais a vez sido lavados, mais a vez sido santificados, mais a vez sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós somos feitos o quê? Purificados na regeneração. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Querido, no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. Paulo vai dizer isso aos Tessalonicenses, quando ele diz, porque esta é a vontade de Deus e a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E por isso, escrito aos Hebreus, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, lá no Calvário, para que nós pudéssemos ser santificados. Esse é o propósito de Cristo na cruz do Calvário, é o propósito do Evangelho, trazer santificação e purificação. Essa lavagem da água simboliza a palavra que opera uma limpeza espiritual. Ela purifica cada um de nós. Ela tira a nossa vida completamente da vida pecaminosa. Eu gosto de ilustrar isso quando você pega, por exemplo, uma criança que ela resolveu
brincar talvez com alguma tinta, alguma lama, alguma coisa que sujou ela toda. Né? Algumas crianças fazem algumas artes assim e se lambuza toda, fica toda suja, e a mãe pega aquela criança, tira dali daquele lugar onde ela está toda suja, leva, né, às vezes dentro de uma pia, dentro de um banheiro, numa bacia, e ali começa a lavar para tirar toda aquela sujeira. Veja que primeiro resgata ali, tira do lugar que está da lama e leva para um lugar para fazer a purificação, a limpeza. E ali dentro daquele lugar apropriado, talvez num chuveiro, né, numa pia, talvez numa bacia, né, numa banheirazinha, e aí a criança vai sendo limpa ali, esfregado canto por canto das unhas, para aquela criança ficar limpa. Então esse é o processo da lavagem da água, simboliza a palavra que opera a limpeza espiritual na nossa vida. À medida que a palavra vai sendo ministrada ao nosso coração, a gente vai deixando todo o pecado, toda a iniquidade, para que nós possamos viver essa pureza. Cristo orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 15, verso 3, registrou um texto dito pelo Jesus, né? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A santificação, meu querido, é um ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o processo, e esse processo ele é contínuo, até a glorificação final no dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, todos os dias nós estamos nos purificando e nos santificando do nosso pecado. Douglas Batista, no seu livro, ele diz assim: no Antigo Testamento, a palavra hebraica, né, Kadash ou Kadosh, traduzida por ser santo, possui o significado básico de separação do uso comum para dedicação a Deus e ao seu serviço. É quando algo é utilizado exclusivamente com um único propósito: servir a Deus, servir ao Senhor. Então, como é que a igreja ela mantém um relacionamento com Cristo? Como é que esse relacionamento de Cristo se dá? Através, né, a igreja ela é gloriosa e irrepreensível. Veja, a santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa e irrepreensível, ou seja, sem mácula, sem ruga, né? Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, conforme Efésios capítulo 5, verso 27. A Escritura ela compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa. Assim como a esposa ela é exclusiva do seu marido é exclusivo da sua esposa. Nesse relacionamento de exclusividade, sem mácula, sem ruga, sem nenhum relacionamento extraconjugal, ela se preserva pura, para que assim ela possa ser gloriosa e ela possa ser irrepreensível para estar com o Senhor Jesus. Veja que segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido, a saber, a Cristo. Efésios capítulo 5, verso 25 diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, o apóstolo ele faz uma comparação, né, comparando a igreja como uma noiva, como esposa, e comparando Cristo como marido, como esposo da igreja. E nesse aspecto há o que aí? Pureza. Há o que? Santificação, exclusividade, preservação, para que ambos sejam puros, né? Que possam ter um relacionamento puro. Então, baseado nessa comparação, nesse mistério, o apóstolo diz que a igreja deve se manter pura, limpa, para se apresentar como uma virgem faz para se apresentar ao seu marido no dia do casamento. Então a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial, as bodas do Cordeiro que serão realizadas. E por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura, conforme está descrito na palavra de Deus em Apocalipse,
em Tessalonicenses e em Efésios capítulo 5, verso 27. A ausência aqui de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. A igreja não pode viver uma vida depravada, mundana, e ao mesmo tempo uma vida espiritual santificada. Não há como. Ou a gente agrada ao Senhor, ou agrada aos ídolos. Ou a gente vive para Deus, ou a gente vive para o pecado. Então precisamos manter uma vida pura, limpa. Somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 19. Somente os santos, né, estão vestidos de veste de linho fino, puro, resplandecente. Aqui tudo simbolizando uma vida de santidade. Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Está lá escrito em Mateus capítulo 22, verso 11 a 13, quando aquele homem entrou na festa sem a roupa nupcial e de repente foi identificado e diz: coloque ele para fora, porque ele não tem a vestimenta, né, que foi dada adequadamente para ele vestir para estar aqui hoje, e ele não poderia fazer parte daquela grande festa. Então, o Eyring, né, eu não sou muito bom de inglês aqui, o Eyring Wisben, né, ele diz assim: uma vez que a igreja é contaminada pelo mundo, ela precisa ser sempre purificada. E o agente dessa purificação é a palavra de Deus. Douglas Batista diz: a igreja, à medida que a igreja é purificada pela palavra, né, de Deus, as manchas vão desaparecendo ou desaparecem. Então, nós podemos resumir aqui esse segundo ponto dizendo que a santificação, a pureza, é o caráter irrepreensível da igreja do Senhor. Então a gente precisa, querido, viver esta vida santificada para a glória do nome do Senhor. E quais são as armas da igreja do Deus vivo? Esse é o nosso terceiro ponto. E a gente já está concluindo aqui a nossa aula de hoje. Ela não é tão extensa como as outras aulas, o assunto, mas um assunto muito importante e precioso para que você possa meditar. Antes, não esquece de dar um like aí, um joinha, depois você se inscreve, depois você ativa o sininho e deixa o seu comentário aqui na nossa aula de hoje. Quais são as armas que a igreja dispõe, que a igreja tem nessa peleja, nessa luta contra o pecado, contra o mundo, contra a iniquidade? Primeiro, a igreja tem o zelo pela verdade. Essa é uma arma que a igreja precisa ter e utilizar no seu dia a dia. A verdade bíblica é absoluta e imutável. Ela não sofre variação, não sofre mudança. A Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, ela permanece para sempre. O próprio Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, porque a verdade de Deus é a verdade absoluta. O Evangelho de Cristo é a única verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A igreja, ela é fiel depositária dessa verdade, que é a verdade do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O cristão não pode negociar a verdade do Evangelho, adaptar o Evangelho ao gosto do freguês, né? Adaptar o Evangelho ao gosto das pessoas, de acordo com o seu comportamento. Há pessoas que eles pregavam uma mensagem hoje, aí por causa de erros da própria família, erros de pessoas próximas, conhecidos, erros próprios, aí começa a inverter o Evangelho para adaptar a sua própria realidade. Começa a modificar a realidade das Escrituras. E é preciso a gente ter ideia de que as armas da igreja, do Deus vivo, uma delas é o zelo pela verdade. Verdade é verdade, meu irmão. É a verdade das Escrituras, a verdade da palavra de Deus, dita e dispensada aos nossos corações. E o que a igreja é? A igreja, ela é despenseira dessa mensagem. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então é responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar, né? Ele precisa ser zeloso com a pregação das Escrituras, a ministração do Evangelho, para que ela possa alcançar o coração das outras pessoas.
Veja que há uma parábola na Bíblia, em Mateus capítulo 24, verso 45, que diz que quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, em uma hora que ele não sabe, e vai separá-lo, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja que nesta parábola, Jesus está falando justamente de pessoas que não têm zelo da igreja, quando ela não tem zelo do servo, do líder, do obreiro, do professor, do membro, quando ele não tem zelo pela verdade. Ele começa agora a fazer do jeito dele, da forma que ele quer, adaptar o seu jeito, achando que ele agora é o dono da casa, porque o seu senhor demorou a vir. Então ele entende, vai demorar, então agora quem manda aqui sou eu e eu faço do meu jeito. E aí daqui a pouco, quando o Senhor voltar, vai pedir uma prestação de conta e essa pessoa será destinada com os hipócritas, é o que diz o texto. Na parábola dos talentos, ele deu talentos às pessoas. E aí um foi lá, multiplicou, trouxe, dobrou a quantidade de talento que recebeu. 5 trouxe 10. O que recebeu 2 trouxe 4. Mas e o que recebeu 1 acabou enterrando o talento com medo de fazer a coisa certa, de ter zelo pela verdade, acabou depois sendo repreendido e cobrado duramente pelo seu senhor. Nós temos aí a parábola do servo vigilante, que está em Lucas capítulo 12, versos 35 a 38, quando diz, estáis cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhes a porta. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, achar ali aguardando a sua volta. E aí nós temos várias outras parábolas, como a parábola do mordomo infiel, as 10 minas, tudo em Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 19, que exemplos de sobra aí para você entender que a igreja ela deve ter o quê? Zelo pela verdade. Espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Seja leal ao seu Senhor, leal ao que as Escrituras e o que a palavra de Deus ensina. A igreja deve viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. O que a igreja precisa ter? A igreja precisa ter zelo. Na versão NVT, que é a versão transformadora, diz assim, segunda carta de Timóteo 4, verso 2, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraja com paciência o bom ensino. Então, meu querido, para o crente salvo, a verdade é única e absoluta. Cristo Jesus é essa verdade. Ainda, Stanley Horton diz assim, afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Dessa forma, colocamos-la no lugar em que ela tem de estar, como a nossa suprema e inquestionável arbítrio em matéria de fé e prática. Se a Escritura diz, é a nossa abnegação ser-lhe obediente sem quaisquer questionamentos, pois a Bíblia ela é soberana. Ela é o que rege a palavra do Senhor. Quais são as armas da igreja? O zelo, mas também o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então a igreja tem obrigação de ensinar a verdade. Professores têm obrigação de ensinar a verdade. Pastores, líderes, profetas, evangelistas, todos têm um dever,
de ensinar a verdade. E o líder deve estar o quê? Apto para ensinar. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então é preciso que cada líder, que cada professor, que cada pessoa que vai se propor a ensinar as Escrituras, tem que ter uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida irrepreensível, uma vida completamente voltada ao Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, para que ele possa expor as Escrituras às pessoas e a sua vida não seja um empecilho, onde a sua vida fala mais, os seus atos negativos falam mais do que a palavra que ele está discursando. As pessoas não vão conseguir compreender o que ele está ministrando ao coração das pessoas. Então o líder precisa ter compromisso com o ensinamento das Escrituras. Refere-se à capacidade de compreender as Escrituras e defender a ortodoxia e refutar as heresias, retendo firme e fiel a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejam poderosa, tanto para admoestar com a sã doutrina, como também convencer os contradizentes. Então o líder, o pastor, o ensinador, as pessoas que pregam o evangelho, precisam estar aptas, capacitadas, por meio de quê? Do estudo das próprias Escrituras, estuda a Bíblia, estuda a palavra, o professor medita, mergulha no texto sagrado para trazer uma palavra verdadeira. Não pregar uma mensagem seletiva, de textos seletos, escolher as passagens ali, a criança, igual criança, quando você põe uma comida, e aí ela quer comer só as partes ali, algumas partes, e deixar o restante da comida, a mãe diz, não, tem que comer tudo, porque tem partes aqui que tem vitamina, tem proteínas que você precisa para o seu desenvolvimento. E algumas pessoas pegam a Bíblia e se alimentam de partes, só ouvem as pregações de autoajuda, as pregações de mensagens agradáveis aos ouvidos, e faz toda aquela estrutura da Bíblia, onde a Bíblia é utilizada apenas para movimentar o ego das pessoas, superação e coisas mais, mas a mudança de caráter, de vida, de comportamento não está sendo ministrado como deveria ser. E aí nós temos aqui, para terminar, falando que um líder vocacionado, ele não cede ao liberalismo teológico, ao ecumenismo e o sincretismo religioso. Eu sei que está cada vez mais difícil tocar em determinados assuntos, mencionar talvez até o nome de uma religião ou de uma denominação que está pregando uma heresia, se tornou algo polêmico nos dias atuais. Qualquer vídeo, qualquer fala que você fizer, você pode ser banido, mal interpretado, retaliado, cancelado, mas em meio a tudo isso, eu não posso adaptar a verdade bíblica para se moldar ao prazer das pessoas. Doa quem doer, goste quem gostar, falando com sabedoria, sabendo falar, a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser falada, ministrada, para que as pessoas possam compreender, e o líder vocacionado ele não cede ao liberalismo. Veja que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Veja, por exemplo, numa comparação na NVT, esse mesmo versículo diz assim: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade, com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus está nos observando ou que Deus nos observa. Então, meu querido, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, na segunda carta, ele diz: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Comparando esse mesmo texto na NVT, você percebe: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão seus próprios desejos e buscarão um mestre que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. E rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos e fábulas que serão ministradas. A verdade bíblica, querido, ela deve ocupar a primazia da igreja. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Esforcem-se sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve. Seja um bom trabalhador,
que não tem do que se envergonhar, em que ensina corretamente a palavra da verdade. Lutero, ele ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Quando nós pregamos qualquer coisa, menos a palavra, nós estamos ofendendo a santidade de Deus. Estamos ofendendo a palavra de Deus quando nós não expomos ela corretamente. E há quantas exposições da vida pessoal, das próprias ideias, né, do próprio talento, dos próprios jargões, e tantas coisas são ministradas, mas a palavra em si acaba sendo ali suprimida na pregação. E, enfim, as pessoas deixam de ser edificadas. Somente, querido, a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Pois a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No comentário bíblico de Beacon, né, diz assim, temos de provar em todos os que ouvem, e todos os que nos ouvem, a disposição de reagir em total obediência à palavra de Deus. Pastor Douglas Batista diz assim, não ensinar a igreja equivale a deixá-la perecer. O líder que não está apto para defender a fé conduzirá um rebanho doente e suscetível a todo vento herético. E o resumo desse ponto é, zelo e ensino pela verdade são as duas principais armas da igreja do Deus vivo. Então que Deus nos edifique por meio da sua palavra, que sejamos bem alicerçados, bem estruturados na palavra de Deus e guardados para a glória do nome do Senhor. E a conclusão de tudo que eu deixo para você é que a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante, pois ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz, ela não pode ser moldada, modelada, ressignificada. Não, a mensagem da cruz ela é do jeito que ela é, pregando a mensagem da cruz para as pessoas dos dias atuais. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e requer uma igreja pura, santa e irrepreensível. No nosso papel como ensinador do Evangelho, nós precisamos ter integridade para revelar a palavra, ou trazer a palavra revelada ao coração das pessoas. E aí eu deixo aqui, né, o versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, na NVT, dizendo assim, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra. A minha oração é que você seja edificado para a glória de Deus. Deixa aqui o seu joinha, sua inscrição e ativa o sininho. Deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e seja abençoado. Se estiver interessado em algum livro que a gente estuda no dia a dia para formar as mensagens e as pregações que temos aqui no nosso canal, tem aqui os links aqui na descrição, é só você entrar e comprar com desconto e você também vai estar ajudando o nosso trabalho e o nosso ministério. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.